Você já sentiu que está vivendo uma situação nova, mas reagindo como se fosse uma situação passada? Um ciclo infinito de pequenas atitudes do outro, como se gerasse emoções muito intensas, dificilmente de explicar? Oi, gente. O meu nome é Tiffany e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Relacionamentos são atravessados por memórias emocionais, experiências passadas e padrões inconscientes. E é aqui que a teoria de Jung nos ajuda a entender que grande parte do que sentimos em um vínculo não está totalmente consciente. Jung propõe que existem conteúdos inconscientes chamados de complexos, que são um conjunto de emoções, memórias e experiências que ficam carregados afetivamente. Citando um exemplo rápido, uma pessoa que viveu o abandono, viveu uma rejeição, pode desenvolver um complexo relacionado a isso. E nos dias atuais, qualquer tipo de simbologia, sinal mínimo de distância, mesmo que por vezes talvez nem seja interpretado dessa forma, ativa essa dor como se ela fosse atual. Ou seja, nós não reagimos só ao que acontece de fato, reagimos ao que aquilo significa na nossa história. Um dos conceitos centrais do Jung também é a projeção. Nós tendemos a projetar no outro conteúdos que são nossos e muitas vezes inconscientes. Isso significa que muitas vezes nós não estamos vendo o outro como ele realmente é, mas como sentimos e fomos marcados anteriormente na nossa trajetória. Um outro exemplo rápido. Se alguém já foi traído, pode começar a sentir e perceber sinais de desconfiança aonde ainda nem existe. E não porque o outro necessariamente fez algo, mas porque existe uma memória ativa ainda de um trauma passado. A projeção, ele é um mecanismo psíquico, mas quando ela não é reconhecida, ela distorce o vínculo afetivo. Jung também fala sobre ânima e ânimos, que são imagens internas do feminino e o masculino que nós carregamos. Quando nos apaixonamos, não vemos somente a pessoa naquilo, mas projetamos nela uma pessoa idealizada e cria-se com isso grandes expectativas e validação emocional. Por isso, no início, muitos relacionamentos parecem perfeitos, mas com o tempo vem a quebra das expectativas e dessa realidade criada por nós. E junto delas, carregada com elas, frustrações sobre quem é o outro, por conta da quebra da realidade e de toda essa idealização feita. Como eu já trouxe em vídeos anteriores, existem as repetições de padrões. Quando você percebe que se envolve com os mesmos tipos de parceiros, vive um relacionamento com a mesma dinâmica, os mesmos conflitos. Na psicologia analítica, padrões afetivos eles podem ser visualizados como uma tentativa psíquica de elaboração. É como se a sua mente dissesse, vamos viver isso aqui até conseguir compreender ou resolver, mas sem consciência, sem buscar a compreensão real do que significa viver aquilo de novo. E essa repetição se torna um aprisionamento. Sem você nomear o que você sente, para poder correlacionar a traumas passados, para enfim tentar entender e se transformar realmente em algo renovador e diferente. Buscar entender o que você sente, como você sente, buscar o autoconhecimento, ele é libertador. Jung acreditava que buscar o processo de individuação passa pelo encontro com essas partes inconscientes. E os relacionamentos são um dos principais caminhos para isso. Relacionamentos não são apenas sobre encontrar alguém, mas principalmente sobre encontrar a si próprio. Se encontrar, se redescobrir. E o outro, muitas vezes, não é de fato a origem da dor, mas sim o que revela que ainda precisa ser olhado, ainda precisa ser visto, compreendido. E amadurecer emocionalmente não é sobre encontrar alguém perfeito, mas conseguir se relacionar de fato com a pessoa sem confundir o amor com uma ferida nunca tratada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se identificou com o conteúdo, curta, comenta, compartilha com os amigos. Se inscreve no meu canal. Um beijo e até a próxima.